Você acorda todas as manhãs, mas já parou para pensar que alguns dos seus hábitos matinais podem estar afastando você de Deus? E pior, podem estar irritando o Senhor de uma maneira que você nem imagina? A Bíblia nos alerta em Provérbios 6, 16, 19 sobre coisas que Deus odeia, e se você pratica algum desses hábitos logo ao despertar, pode estar começando seu dia de uma forma que desagrada profundamente ao Criador. E aqui está o perigo: hábitos se tornam padrões, padrões se tornam um estilo de vida, e um estilo de vida contrário à vontade de Deus pode levar à perdição. Hoje, vamos revelar 4 hábitos matinais que irritam a Deus, e o último é algo que milhões de pessoas fazem diariamente, sem perceber que está destruindo sua conexão espiritual. Então, fique até o final, porque isso pode mudar a sua vida para sempre. Agora, me diga, você realmente tem certeza de que está começando seu dia da maneira certa aos olhos de Deus? Se isso te deixou inquieto, ótimo! Vamos ao primeiro hábito. Mas antes de começarmos, pare por um segundo. Se essa mensagem é importante para você, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Não ignore esse chamado. Clique no botão de like e vamos juntos espalhar essa verdade. Agora, vamos começar. 1. O primeiro hábito: não orar ao acordar, a indiferença que afasta Deus. Agora, me diga com sinceridade, qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? Você se levanta apressado? Já pega o celular? Corre para começar o dia? Ou, você separa um momento para falar com Deus? Muitos cristãos dizem que amam a Deus, que querem seguir sua vontade, mas vivem como se ele não fosse prioridade. E nada revela mais essa indiferença do que começar o dia sem sequer falar com o Criador. Pense nisso. Se você acorda e não ora, o que isso diz sobre o seu relacionamento com Deus? A Bíblia nos ensina que a oração é um diálogo, uma conexão direta com o Pai. Mas quando negligenciamos esse momento pela manhã, estamos, na prática, dizendo: Deus, eu não preciso de Ti hoje. Eu posso resolver minha vida sem a Sua orientação. Minhas preocupações e tarefas são mais importantes do que estar na Sua presença. Isso não é apenas um hábito ruim. Isso é perigoso. Porque quando você começa o dia sem oração, você está indo para a batalha sem armadura. Efésios 6,11 nos alerta: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, preste atenção: o inimigo não espera você orar para começar a agir contra a sua vida. Ele já está planejando formas de te distrair, te enfraquecer e te afastar de Deus. Ele quer encher sua mente de ansiedade, medo e preocupação antes que você tenha tempo de se fortalecer espiritualmente. Ele sabe que um cristão que não ora é um cristão vulnerável. E se você não busca a presença de Deus logo pela manhã, você está abrindo brechas para que o diabo tenha influência no seu dia. Acordar sem orar é como sair de casa sem trancar a porta. Você está deixando sua alma desprotegida. E não sou eu quem digo isso. A própria Bíblia nos ensina sobre a importância da oração matinal. Em Marcos 1,35, vemos que Jesus, ainda de madrugada, antes do sol nascer, se retirava para orar. Agora, pense comigo. Se o próprio Filho de Deus começava o dia em oração, o que nos faz pensar que podemos seguir sem isso? E Davi, no Salmo 5,3, ele declara pela manhã: Senhor, ouves a minha voz, pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ou seja, os homens mais íntimos de Deus sabiam que a oração matinal era essencial. Agora, olhe para a sua própria vida. Quantos problemas poderiam ter sido evitados se você tivesse buscado a Deus pela manhã? Quantas decisões erradas poderiam ter sido corrigidas se você tivesse orado antes? Se você tem negligenciado a oração ao acordar, saiba que isso não apenas entristece a Deus, mas também abre espaço para que sua vida espiritual se torne fraca e vulnerável. Então, tome essa decisão hoje. Antes de qualquer coisa, ore. Agradeça pelo novo dia. Peça direção a Deus. Coloque seus planos diante do Senhor. Clame pela proteção divina. Porque a verdade é esta: quem começa o dia com Deus, termina o dia em vitória. 2. O segundo hábito: acordar com uma atitude reclamona, a ingratidão que fecha as portas do céu. Você já percebeu como algumas pessoas começam o dia murmurando? Reclamam do frio ou do calor, do despertador que tocou cedo demais, do trabalho que precisa ser feito, das responsabilidades que tem. É como se o primeiro pensamento do dia fosse sempre negativo. Mas você já parou para pensar que essa mentalidade de reclamação pode ser uma afronta direta a Deus? A Bíblia nos ensina que Deus abomina a murmuração. Em Números 14, 27, ele diz: Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim?
E por causa da murmuração, os israelitas ficaram presos no deserto por 40 anos. Sim, você ouviu certo. Deus os tirou da escravidão no Egito, abriu o Mar Vermelho, fez milagres, e ainda assim, ao invés de gratidão, eles responderam com queixas. E o resultado? Eles nunca entraram na terra prometida. Agora, olhe para a sua vida. Será que você tem começado seus dias com um coração ingrato? Muitas pessoas acordam e a primeira coisa que fazem é se lamentar. Que preguiça de levantar. Mais um dia de trabalho chato. Minha vida é tão difícil. Mas veja bem, cada dia que você acorda é um presente de Deus. Em Lamentações 3, 22, 23, está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Ou seja, se você abrir os olhos hoje, é porque Deus renovou a sua misericórdia sobre você. Ele está te dando mais uma chance de viver, de corrigir erros, de crescer espiritualmente. Mas o que acontece se, ao invés de agradecer, você apenas reclama? A reclamação constante fecha as portas do céu. Filipenses 2,14 nos instrui: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E aqui está o perigo. Se você começa o dia reclamando, você está programando sua mente para ver tudo pelo pior ângulo. A negatividade se espalha. Seu coração endurece. Você se torna cego para as bênçãos ao seu redor. Mas agora eu te pergunto, e se hoje fosse seu último dia na Terra, como você gostaria de começar? Se Deus te chamasse agora, Ele encontraria um coração grato ou uma alma que só sabe reclamar? Acordar reclamando não apenas irrita Deus, mas destrói sua vida espiritual. Então, se esse tem sido um hábito na sua rotina, pare agora. Comece o dia com gratidão. Antes mesmo de sair da cama, diga: obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado pelo pão de cada dia. Isso muda tudo. 3. O terceiro hábito: começar o dia sem ler a palavra de Deus. A negligência que enfraquece a sua fé. Imagine um soldado indo para a batalha sem a sua armadura. Imagine um atleta tentando correr uma maratona sem se alimentar. É assim que muitos cristãos começam o dia, sem a palavra de Deus. Acordam, se apressam para o trabalho, pegam o telefone, olham mensagens, mas deixam a Bíblia de lado. E aí vem a pergunta: como você espera vencer as batalhas espirituais do seu dia sem estar alimentado pela palavra? Jesus disse em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, assim como seu corpo precisa de alimento físico para sobreviver, sua alma precisa de alimento espiritual para não enfraquecer. Mas aqui está o problema: muitas pessoas priorizam tudo, menos isso. Algumas acordam e a primeira coisa que fazem é checar o celular. Outras se preocupam em se arrumar, tomar café, correr para o trabalho. Mas não separam nem 5 minutos para abrir a Bíblia. E qual é a consequência? A vida espiritual fica fraca. Você se torna vulnerável ao pecado. Sua mente se enche de preocupações mundanas ao invés das promessas de Deus. E o pior, você começa a se distanciar do Criador sem perceber. A Bíblia nos alerta sobre isso. Em Oséias 4,6, Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, sem a palavra, você se torna espiritualmente frágil, vulnerável às mentiras do inimigo, e incapaz de discernir a vontade de Deus para a sua vida. E sabe qual é o grande perigo? Quando você negligencia a Bíblia, o mundo começa a moldar sua mentalidade. Você passa a pensar como o mundo pensa. Passa a aceitar o que Deus rejeita. E, aos poucos, sua fé se torna rasa, fraca e distante da verdade. Mas agora, pense comigo, quantas decisões erradas poderiam ter sido evitadas se você tivesse começado o dia buscando direção na palavra de Deus? E se, ao invés de se preocupar com as notícias do mundo, você enchesse sua mente com as promessas do Senhor? O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, por que começar o dia tateando no escuro quando você tem a luz da verdade ao seu alcance? Se esse tem sido um hábito na sua vida, tome uma decisão hoje. Antes de qualquer coisa, busque a Deus. Separe um momento, ainda que seja poucos minutos, para ler um trecho da Bíblia, meditar nele e orar pedindo discernimento. Porque a verdade é esta: quem começa o dia na palavra, enfrenta o dia com mais força. 4. O quarto hábito: o uso excessivo das redes sociais. Distração que afasta de Deus. Imagine a seguinte cena: você acorda, ainda deitado, estende a mão, pega o celular, sem nem perceber, já está rolando a tela.
Um vídeo aqui, uma notícia ali, comentários, curtidas, notificações, e quando você percebe, já se passaram 30, 40 minutos ou até mais. Agora, responda com sinceridade, quantas vezes isso aconteceu com você? O problema não está nas redes sociais em si. O problema é quando elas se tornam a primeira e principal coisa na sua vida. E é exatamente isso que está acontecendo com milhões de pessoas. Acordam e já mergulham no mundo virtual. Se distraem com entretenimento vazio. Se enchem de influências negativas. E o pior, colocam tudo isso antes de Deus. A verdade é que muitos cristãos estão mais preocupados com o que acontece no Instagram do que com o que Deus quer falar com eles. Isso é perigoso, porque, sem perceber, você começa a dar mais atenção às vozes do mundo do que à voz de Deus. E a Bíblia nos alerta sobre isso. Em Romanos 12:2, está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, pare e pense, como sua mente pode ser renovada se você a preenche apenas com distrações? Se sua primeira ação do dia é mergulhar no celular, então as redes sociais estão moldando sua mentalidade mais do que a palavra de Deus. E o pior, o tempo que você perde nisso poderia ser usado para buscar o Senhor. O Salmo 5:3 diz: pela manhã, Senhor, ouves a minha voz, pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ou seja, o tempo da manhã deveria ser um momento de busca, de entrega, de colocar sua vida nas mãos de Deus, e não um tempo de distração, de entretenimento e de preenchimento com coisas vazias. Agora, preste atenção nisto: tudo que ocupa mais o seu coração do que Deus pode se tornar um ídolo. Se você acorda e passa mais tempo no celular do que em oração, se gasta mais minutos rolando a tela do que lendo a Bíblia, então, talvez, as redes sociais já tenham se tornado um ídolo na sua vida. E sabe o que acontece com aqueles que colocam ídolos acima de Deus? Em Êxodo 23, o Senhor diz claramente: não terás outros deuses diante de mim. Se isso está acontecendo com você, é hora de mudar. Tome uma decisão hoje. Ao acordar, antes de pegar o celular, ore. Antes de abrir as redes sociais, leia a Bíblia. Limite o tempo que você gasta com distrações e dedique mais tempo ao seu crescimento espiritual. Porque no fim das contas, o que mais importa é sua comunhão com Deus. E agora eu te pergunto, se Jesus voltasse hoje, ele te encontraria mais conectado com o céu ou mais conectado com seu celular? Essa é uma reflexão séria e pode definir o seu destino eterno. Agora você já sabe que existem hábitos matinais que não apenas enfraquecem sua fé, mas irritam a Deus. Não orar ao acordar mostra indiferença para com o Criador. Começar o dia reclamando fecha as portas do céu. Negligenciar a palavra de Deus te deixa vulnerável ao inimigo. O uso excessivo das redes sociais pode estar roubando seu tempo com Deus. Agora, preste muita atenção. O que você vai fazer com esse conhecimento? Porque saber o que é certo e não praticar é tão perigoso quanto viver no erro. Tiago 4,17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. A questão é séria. Você tem uma escolha a fazer. Vai continuar começando o seu dia da mesma forma? Ou vai tomar a decisão de mudar e colocar Deus em primeiro lugar? O tempo está passando. Cada dia que você negligencia sua vida espiritual é um dia a menos para se preparar para a eternidade. E se amanhã for tarde demais? Agora eu quero saber de você. Qual desses hábitos você mais precisa mudar? Deixe aqui nos comentários. Quero orar por você. E antes de sair, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda esse vídeo a alcançar mais vidas. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque temos conteúdos poderosos toda semana para fortalecer sua fé. E se você quer continuar aprendendo sobre como se preparar espiritualmente, assista a este vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele pode transformar sua vida. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.